Oi, galera. Oi, gente. Aqui é a Cláudia de volta. Segunda aula da nossa Semana da Astrologia. Para quem perdeu a primeira, disponível, não deixe de assistir. Eu acho que é fundamental para poder entender melhor, inclusive, todo o processo. E, como sempre, a gente está entendendo esse nosso encontro, esse curso, esse mini curso da semana, como um conhecimento que vai nos ajudar a chegar mais perto da gente, a chegar mais perto das pessoas e poder entender como nossas relações acontecem, nos ajudar no dia a dia, o nosso GPS que veio lá do céu e vinha até aqui a gente. Bom, então, gente, mais uma coisa, eu quero agradecer, super gratidão do fundo do meu coração aos comentários, foram gênios, assim, geniais, e isso está me ajudando a construir um conteúdo melhor para a minha vida, para o meu trabalho e principalmente para esses nossos encontros. Vamos seguir juntos e é bom que através desses comentários eu sinta a presença de vocês. Sei que vocês estão aí, mas na hora de se comunicar, o comentário é tudo de bom. Então, mais uma vez, gratidão, gratidão mesmo. Na aula passada, no outro vídeo, eu falei sobre o conceito de luz e sombra. Né? Para quem não viu, mais uma vez, vá lá, acessa. E para quem viu, vocês lembram que foi como eu aprendi astrologia com a minha professora e mestra, Emma Costei de Macheville, que a gente carinhosamente chamava de Dona Emi. Inclusive, para quem não viu, tem toda a historinha do meu encontro, enfim, é muito, muito legal, não deixa de ver não. E hoje, para dar essa sequência, ainda entendendo que esse conteúdo nos ajuda a nos aproximar das pessoas, a como lidar com o gênio e o jeito de ser de cada um, que nos aproxima da gente para que a gente possa saber como nós somos em relação à vida, eu vou falar uma coisa que eu amo, paixão total, que são os 4 elementos. Bom, vamos lá. Os signos são, o zodíaco é uma espécie de uma pizza dividida em 12 partes iguais. Cada signo é um dozeavo dessa pizza. Então tem Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Na aula passada, nós falamos sobre as polaridades. Então, trabalhando com os signos como eixos. Áries e Libra, primeiro eixo. Touro e Escorpião, segundo. Terceiro eixo, Gêmeos e Sagitário. Quarto, Câncer e Capricórnio. Quinto eixo, Leão e Aquário. Sexto eixo, Virgem e Peixes. Tem um outro modo da gente pensar os signos, de organizar o zodíaco, que é através da triplicidade. Distribuir os signos em grupos de 3. 3 signos do elemento fogo, 3 signos do elemento terra, 3 signos do elemento ar e mais 3 de água. Fogo, terra, ar e água. Deixando bem claro, né, para quem não conhece, agora a gente está chegando em coisas novas, como funciona essa divisão. Vamos lá. Os signos de fogo são Áries, Leão e Sagitário. Os signos de terra são Touro, Virgem e Capricórnio. Os de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. E os de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Pegaram? Então tá. E qualquer coisa tem como vocês consultarem, saber, ou até voltar um pouquinho e entender de novo quem são os signos de cada elemento. Ok. Como é que funciona a ideia de elementos? É como se fossem 4 tipos de temperamentos, 4 modos que nós temos de lidar com a vida, 4 olhares diferentes e distintos. E a gente pode relacionar isso a tanta coisa, gente, é tão legal. Por exemplo, os 4 estados da matéria: sólido, líquido, gasoso e radiante. Sólido, a terra; líquido, a água; gasoso, o ar; radiante, o calor, o fogo. São 4 estados da matéria. A gente pode pensar na atmosfera como ar, na litosfera, né? Coisa da terra como o signo de terra, a biosfera como fogo, que é vida, né? E a hidrosfera como a água.
Enfim, o nosso corpo é composto de 4 elementos, né? Nós temos líquidos, nós temos calor, nós temos o ar, nós temos o sólido, os ossos, né? Então, tudo caminha na vida na relação com esses 4 elementos. Já lá os gregos, nos pré-socráticos, falaram tanto dos 4 elementos, foi tão importante isso. Então, a gente tem realmente muita coisa relacionada a tudo isso, né? A gente faz muita relação. Antes de falar sobre esse vídeo, sobre o conteúdo desse vídeo, é importante que a gente tenha um recurso técnico para aproveitar o que eu vou falar. Esses 4 elementos, né, o fogo, a terra, o ar e a água, são distribuídos no nosso mapa de acordo com a posição dos planetas e de certos pontos. Então, nós precisamos do seguinte, saber qual é o elemento do Sol, da Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Depois eu preciso saber a posição em elemento do ascendente e do meio do céu. Como é que faz? A pessoa tem o Sol no Escorpião. É água. Ponto. Tem Mercúrio no Sagitário. É fogo. E assim por diante. O Sol, a Lua, o ascendente e o meio do céu contam 3 pontos. Então, se o Sol está em água, 3 pontos para a água. Se o meio do céu está em água, 3 pontos para a água. E vocês vão somando para depois saber o todo. Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter, 2 pontos. Então, se Mercúrio está em terra, 2 pontos para a terra. Se Vênus está em água, aí já mais 2 pontos para a água. Já soma com as outras águas que vocês já tinham calculado. E depois, Urano, Netuno e Plutão, 1 ponto para cada um. O total tem que dar 24. E aí vocês vão ter uma ideia. 6 pontos é mais ou menos uma média. De 9 para cima é excesso. E de 3 para baixo é falta. Então, se uma pessoa tem entre 4, 5, 6, 7, 8, um elemento, está na média. Se tem 9, 10, 11, 12, aí vai, tem excesso. E se tem 3, 2 ou 1 pontos ou 0, falta. Nós estamos com pouca quantidade daquele elemento. E de posse disso, com essa tabelinha que vocês vão fazer de cada mapa, vocês vão poder aproveitar a aula que está chegando. Não sei se vocês conhecem, tem um psicólogo da época de Freud, trabalhou junto com Freud, enfim, depois tiveram até uma separação, fizeram um caminho muito diferente, que foi Jung. Jung estudou religiões comparadas, era apaixonado por astrologia, apaixonado por I Ching, apaixonado por tarô, por alquimia. E ele falou de 4 temperamentos também, inclusive associando os 4 elementos, que é a intuição, a sensação, o pensamento e o sentimento. Então, pessoas do tipo pensamento, do tipo sentimento, do tipo sensação e do tipo intuição. As pessoas do tipo intuição, ele relacionou com o fogo. A sensação com a terra, o pensamento com o ar e a emoção, as emoções com a água. Então, a gente tem tanta coisa, se viajar nas religiões, você vai encontrar a representação incrível dos 4 elementos. É a base de todo o conhecimento astrológico, conhecer os 4 elementos. Então, vamos lá, vamos estudar, vamos começar pelo elemento fogo. A gente começa o zodíaco com Áries, que é o elemento fogo, então vamos começar com fogo. Relembrando, os signos que pertencem ao elemento fogo são os signos de Áries, de Leão e Sagitário. O elemento fogo, como o próprio nome já diz, é viver intensamente a vida, aquela coisa do calor. São pessoas quentes, intensas, têm amor à vida, estão sempre agitadas, não param. Lembra um pouco as crianças quando são pequenas, que já acordam levantando e correndo pela vida. E quando vão dormir, chapam, né? Cai na cama. Estão cansados, porque passa o tempo todo numa ação muito grande. O signo de fogo tem a ver com as ações, as decisões, iniciativas. É um signo impulsivo, são signos impulsivos, eles vão muito com o coração, por isso Jung chamou de intuição, vão muito na intuição, vão embora, parte, não pensa, vai nessa, depois, a posteriori, vão entender melhor o que aconteceu, né? Tem a característica de liderança, né? Tem esse poder de
dar iniciativa às coisas, dar impulso às coisas, e tomam a frente, aí está todo mundo lá meio que não sabe o que fazer, já um ariano, um leonino, um sagitariano, já diz, peraí gente, ó, vambora, vamos começar logo, porque vai ficar aqui nessa espera. Então tem a ver muito com esse espírito líder, né? Tem essa coisa do comando, claro, a liderança e comando caminham juntos. Tem a ver com competição, né? Tem a ver com o aspecto da competitividade. E a competição ela é um estímulo para que a gente possa ir à frente, para que a gente possa mostrar nossa força, nosso vigor e a nossa coragem, né? Os signos de fogo têm relação com a coragem e com esse enfrentamento da vida, adoram desafios, quanto mais desafios melhor, pega uma mochila, sai pelo mundo, vão embora. Uma outra característica, e é muito sério isso, é a autonomia, a independência. São uma espécie de guerreiros que estão o tempo todo lutando para que eles possam ser livres. E então, vamos lá, a gente vai começar a pensar como lidar com uma pessoa do elemento fogo. Primeiro, jamais diga para eles que eles não têm razão. Isso foi uma brincadeira, claro que eles vão entender que nem sempre tem razão, mas vai pela porta dos fundos, não diz isso na lata porque é mais complicado, né? E, ao mesmo tempo, é importante dar linha para eles irem para a vida, né? Aprisionar um fogo é simplesmente querer que ele mantenha a distância de você. Então, essa relação com a liberdade, com deixar fazer as coisas do jeito dele, é fundamental para que você possa conviver bem com ele. Seja tolerante um pouco com as verdades que ele diz. Muitas vezes verdades não tem nada a ver, não está querendo machucar, não está nada, apenas é o impulso, são impulsivos, vem que está na cabeça. E tem uma característica que eu acho incrível, porque também, às vezes, vai lá, foi mal, não sei o quê. 3 minutos depois, o dia seguinte, está tudo certo, aquilo já foi, meio que deixa extravasar. Isso é uma coisa. Agora, vamos falar um pouco do equilíbrio, desequilíbrio, naquela contagem que eu falei antes, que vocês vão ter lá um jeito de entender como é que os mapas funcionam, né? Uma pessoa pode ter excesso do elemento fogo. Na aula passada, eu comentei sobre a questão das polaridades, né? E os signos que se opõem e que são opostos e que complementam os signos de fogo são os signos de ar, que são Libra, Libra em relação a Áries, Sagitário em relação a Gêmeos e Leão, Aquário em relação a Leão. Então, os signos de ar são aqueles que complementam. E o que é preciso quando a pessoa tem um excesso de ar é que ela dê um tempo maior para meditar, um tempo maior para refletir, para pensar. E que, de alguma maneira, consiga equilibrar melhor suas relações. Uma das dificuldades que a gente encontra nas pessoas que têm excesso de fogo é exatamente eles terem um narcisismo maior e achar que o mundo pensa igual a eles. Tipo assim, pô, não imaginei que vocês não pensassem assim. Eu achei que era tudo desse jeito. Então, a autorreferência é muito comum nas pessoas de signo fogo quando há um excesso. Na falta do elemento fogo, pode faltar vitalidade mesmo, inclusive pode faltar a facilidade de você ter uma boa imunidade. Então eu dou a dica, a falta de fogo, vai para o ar livre, pega um pouco de sol, sabe aquela coisa de lagartear um pouquinho, ficar lagartixa no sol? Pegar esse calor, né, abrir um pouco, deixar entrar luz dentro de casa, queimar um pouquinho a pele, claro que sem exageros, mas trazer um pouco dessa luz que traz mais alegria para a vida, né? E também, tipo assim, cara, pensa mais que a vida pode dar tudo certo, que confia na bondade da própria vida. A falta de fogo dá um pouco essa coisa de passividade, ficar um pouco pacato, não tomar decisões. Então, acreditar que é possível a gente viver com energia, com coragem, estimular a isso. Uma boa maneira também de compensar isso é através de atividades físicas. É muito legal. Vale para os dois, tanto para o excesso quanto para a falta. No excesso, porque vai botar essa energia para fora, né? Aquela coisa vai cansar, vai suar. E na falta, porque isso dá uma estimulada, é um pouco mais difícil, demora um pouco mais para começar, mas depois começa é muito bom. Tipo, pedalar ao ar livre é gostoso, caminhar, ter uma atividade que vigore
e traga essa força mais à presença da vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo, vamos falar sobre o elemento terra. O próprio nome já diz terra, lembra sempre pé no chão, sabe? Estabilidade, previsibilidade, confiança, segurança. A terra é um elemento que tem associação com a dimensão material. Isso exige da gente um trabalho. Você precisa trabalhar para poder, ou alguém trabalhar para a gente, às vezes, né? A pessoa não trabalha ainda, mas é preciso que haja um trabalho para que possa se bancar as nossas necessidades no campo material. A gente precisa comer, precisa se alimentar. Esse é um exemplo. Precisamos cuidar do nosso corpo. O elemento terra tem a ver com a corporeidade, né? Com a nossa própria consciência da existência de um limite físico. E não adianta que se a madeira é dura, ela é dura. Não adianta se a areia movediça, é a coisa mais mole. Então, essa percepção, por isso que Jung chamou isso de sensação, é você ter a noção da diferença de tocar aqui que é mais duro e tocar aqui que é mais suave. Vocês veem da mesma cor, isso é outra percepção parecida, agora o toque é totalmente diferente. O cheiro que uma pessoa tem, que às vezes bate, tem empatia com você e não tem. Então, o elemento fogo fala das pessoas que são pragmáticas, práticas, objetivas, racionais, planejam e da organização, né? Na contagem do elemento, a gente pode ter a Terra em equilíbrio, ou seja, o suficiente para aquela organização básica da vida, para não se perder no mundo, né, das ideias, das emoções, enfim, das vontades, entender o limite. Agora, se há excesso, pode haver dureza. Na verdade, dureza, aquela coisa só muito seguro, então só vai viajar se tiver com tudo em cima, garantir que quando voltar não vai faltar um tostão, ou vai ter comida na geladeira, né? Às vezes a gente vale a pena dar meio um rolé e dizer, bom, depois a gente resolve, né? Então, usar o elemento água, que é o oposto, o elemento terra, que são os signos de câncer, o signo de peixes, o signo de escorpião, que vão ajudar aos signos de terra, que são touro, virgem e capricórnio, a se suavizarem e até a lidar melhor com suas emoções, porque acaba tendo uma coisa meio dura. Fala, pá, às vezes fala com você, acha que está bravo com você. Não, ele está sendo realista. Ó, gente, vamos botar aí ordem na história. E você fica meio, ai meu Deus, não, ele está entendendo que é preciso fazer uma coisa para fazer funcionar. A falta de terra é um pouco de falta de noção de limite mesmo, do seu próprio limite, até onde pode ir. Então não sabe quando parar, por exemplo, vai, quando vê está exausto. Então, essa percepção corporal é fundamental para que a gente esteja bem de saúde, para que o corpo funcione bem, para que o nosso trabalho seja bem sucedido, para que nossas contas fiquem pagas, para que a gente tenha, né, recursos para poder realizar o que nós queremos, ter noção do que precisa de recursos. Então, a falta de terra exige disciplina. Então, uma prática, por exemplo, de um horário, uma agenda, fazer uma agenda, ter alguém que te ajude nisso, mas que lembre que tem que pagar a conta naquele dia, que lembre que você tem um compromisso a tal hora, para disciplinar e organizar melhor aquilo que não é realmente da natureza de uma pessoa que não é terra, que é mais sensível, ou ela é mais intelectual, mais mental, ou então mais impulsiva, se for o caso de fogo, de água ou de ar. Bom, para quem tem excesso, o trabalho corporal, mas não é exatamente malhação, fazer um trabalho que dê noção, né, tanto para um quanto para outro, noção das suas articulações, até onde o corpo vai, até onde ele não alcança, e aí isso vai dando noção desses limites e de uma facilidade de se organizar, tanto no excesso quanto na falta. Excesso de organização atrapalha, sabia? E falta também. Então, essa é a ideia. O elemento ar tem a ver com a troca. Quem são, repetindo, os signos do elemento ar? Gêmeos, Libra e Aquário. Eu considero uma das características mais marcantes das pessoas de elemento ar é a racionalidade, é a capacidade que tem de elaborar mentalmente as coisas. É aquela mente que não para, são mil ideias na cabeça e tem essa facilidade, em geral, com a comunicação. Tem uma facilidade grande com trocar, com escutar, com ouvir, é curioso, quer saber o que a gente pensa, quer saber o que está acontecendo no mundo. E
fundamental, liberdade de ir e vir, liberdade de movimento, né? O ar não precisa nem de autonomia. Se alguém te carregar e disser assim, vambora, vambora, não tem nenhum problema, desde que eu possa sair, entrar, que eu possa me movimentar. Ficar parado é um caos, né? Tanto é que tem relação com a ansiedade, um pouco o elemento ar. Não consegue parar muito tempo, né? Isso para o excesso é claro, né? A pessoa que tem excesso de ar, ela de fato parece que quica, ela não consegue parar quieta num lugar. Eu sugiro, em geral, para essas pessoas, meditação. Meditação é muito legal. E aí, o que, que eu ouço? Ah, eu não consigo meditar. Óbvio, né? Óbvio. Se a cabeça não para, é difícil meditar. Mas por que, que eu estou indicando a meditação? Exatamente para aprender a fazer essa cabeça funcionar sem tanta pressão, não entrar tanto no estresse mental, né? Outra característica forte do ar é essa coisa da relação. São pessoas que têm um olhar realmente voltado para o outro. Assim, colaboram muito, ajudam, são pessoas que as que mais ajudam as pessoas, que estão sempre disponíveis, que estão sempre prontas. Liga para elas, estão ali, chama, elas vão aparecer. E no excesso pode criar uma dependência das pessoas. Dependência de aprovação, por exemplo, em alguns casos, ou até dependência de que os outros precisem de você, que em psicologia chama-se isso de codependência. Então, se não tiver ninguém dependendo de mim, o que eu faço? Vou ficar o quê? Cuidando de você. Essa é a ideia que eu trago para quem tem excesso de elemento ar, que aí o fogo, que é Áries, Leão e Sagitário, complementam esses signos, a característica desses signos, que é conseguir colocar e centrar-se um pouco mais em si mesmo. Estão vendo como a aula passada tem importância nas subsequentes, né? Então, ali no caso do excesso de ar, a gente tem que ter um foco em si também para poder equilibrar essa quantidade enorme de disponibilidade em relação ao outro. A falta de ar, às vezes, dá inflexibilidade, não ter esse jogo de cintura, não entender exatamente que o outro é diferente, custar fazer movimentos de mudanças, isso é bem difícil, não conseguir se articular direito com situações que exigem adaptação. Então, é preciso ter atividades que possam abrir esse horizonte. Dica: leitura. Leitura, vai ao cinema, vai ao teatro, pesquisa. Eu acho uma coisa interessante que a gente tem que adequar a astrologia e a leitura astrológica à época. A gente vive uma época de muita comunicação. Mesmo na falta de ar, duvido que uma pessoa que tenha pouco ar não fique lá no seu celularzinho se comunicando com as pessoas via internet. Mas eu prefiro ainda falar dos encontros não só virtuais, mas dos encontros pessoais. A gente poder estar ali com um amigo, poder se encontrar, poder ler coisas que não sejam só tão imediatas, para poder ampliar exatamente uma espécie de um vocabulário. Por exemplo, se a pessoa que tem pouco elemento ar, falta de ar, tem uma dificuldade de comunicação, que às vezes acontece, quando se lê, você tem mais recursos para falar bem. Tanto é que eu falo, você quer ser astrólogo? Sabe de uma coisa? Leia muito, porque grande parte da capacidade de análise vem da facilidade que a pessoa tem de transmitir o que ela está vendo. Então ela sabe o que significa aquilo, sabe o que é um elemento, sabe o que é um planeta, sabe o que é uma casa astrológica, mas ela precisa saber falar. Então a leitura e o contato com a informação, ela é muito importante. E também entender que as trocas vão ser fundamentais na vida e se abrir um pouquinho mais para os outros, né? Isso na falta do ar. E, finalmente, no elemento água. O elemento água é o elemento da sensibilidade. Se vocês pensarem, se a gente colocar água numa bacia, né, mexeu a bacia, ela se mexe. Se colocar num copo, ela vira copo. Então, ela tem uma sensibilidade, qualquer movimento afeta a forma da água. Então, são pessoas facilmente afetadas por aquilo que vem de fora. Elas sentem muito, são extremamente intuitivas, aquela coisa, está no ar, pega a coisa no ar. Mas, principalmente, a grande intuição é em relação às atmosferas. Vá lá, fazer aquela cara de que está tudo bem, péssimo lá dentro para uma pessoa que é água. Imagina, ela vai dizer assim, gente, conta outra, mas você não está legal. E você diz, nossa, como é que você sabe? A pessoa tem uma sensibilidade para perceber aquilo que não é material, que é da ordem das emoções, que é da ordem das atmosferas. São pessoas que têm facilidade de lidar com as atmosferas. E mais,
também produzem atmosferas incríveis. Tipo aquela tromba, entrou a pessoa de água com aquela cara de morte dramática, tem todo o dramalhão mexicano, as lagriminhas que pulam, em alguns casos, quando não é reprimido, mas é o mundo das emoções. A fantasia é uma das características da água, a sensibilidade a toda a coisa artística também é muito relacionada ao signo de água. E aí nós temos o equilíbrio, claras emoções, a sensibilidade equilibrada, e nós temos também o excesso e a falta. O excesso de água é exatamente isso, é o teatrão mexicano geral. A afetação é incrível, a pessoa tudo lhe toca. É preciso criar um sistema que proteja a pessoa, sabe? Alguma coisa que ajude a desensibilizar um pouco esse excesso para que ela possa acolher e produzir melhor com suas próprias emoções. Né? Entender que nem tudo é tão importante assim. Mas para isso, o elemento terra, que é o oposto de água, que é Touro, Virgem e Capricórnio, mostram que a realidade ela também tem que ser levada em consideração. Então, exemplo, aconteceu uma coisa, a pessoa que tem excesso de água ficou super afetada, muito magoada, remoendo, não sei o quê. Para um pouquinho. Na prática, o que isso afetou a vida na prática? Teve alguma coisa a mais? Não. Você pode resolver isso objetivamente? Pode. Então, vamos lá. Cessar a raiva, cessar a mágoa e seguir a vida. Organizando, disciplinando, isso é uma coisa importante. Um modo também de lidar tanto com o excesso quanto com a falta é através de atividades que mexam com a sensibilidade. No caso do excesso, para canalizar, no caso da falta, para despertar, para trazer à tona aquilo que está lá, mas que não está tão acessível. Então, exemplo, uma boa maneira de fazer vir à tona ou canalizar a sensibilidade da água é através de atividades que tenham algum conteúdo artístico. Né? Que a pessoa precisa realmente ser sensível, trocar um instrumento, pintar um quadro, entrar para um curso de arte, de escultura, enfim, qualquer coisa nesse sentido, de cantar no coral, nesse sentido pode organizar melhor a relação da pessoa com aquele elemento. Isso é um exemplo. Mergulhar numa cachoeira, quer dizer, tomar um banho de cachoeira, mergulhar no mar e tomar banho mesmo em casa, entra, sai, não sei o quê, toma um banho, faz contato com esse elemento, toma muita água, quer dizer, tudo isso são recursos que a gente tem para lidar com esse desequilíbrio. A falta de água pode representar uma dificuldade de expressar o que a pessoa está sentindo, de fato. Então ela fica mais intimidada, fica insegura, não sabe como colocar, tem às vezes um pouco de timidez de chorar, ou então até desequilibra mesmo, ela não consegue conter ou chora na hora errada. Enfim, para ela, né? Porque eu acho que não tem errado, mas para ela sentiu que chorou ou expressou uma coisa que não queria na hora que não devia. Então, a ideia é que possa, através de contato com uma atividade que desperte a sensibilidade, ela poder entender que isso de fato não tem grandes problemas. É normal, é natural que a gente se ressinta das coisas, que nós fiquemos muito emocionados, por exemplo, que a gente chore quando está feliz, quando está triste. Né? Então, isso aos pouquinhos vai entendendo que é natural e vai liberando aqueles sentimentos e emoções. Assim como eu falei com o fogo, nunca bata de frente com o fogo, que isso vai dar um conflito. Com a pessoa de terra, não cobre demais. Sabe aquela coisa assim, onde é que você botou o sapato? Ai, meu Deus, ela já passou o dia inteiro preocupada onde é que ela botou tudo aí, onde é que colocou o sapato? Dá uma poupada, né, nesse sentido. E, ao mesmo tempo, é importante que a gente dê segurança a ela, garantia de que pode contar com a gente, de que está tudo certo. Não faça jogo com uma pessoa de terra, porque não sabe lidar com isso. Isso é um ponto. A pessoa de ar, imagina você ficar em silêncio e não prestar atenção no que ela está falando. É a morte. Morreu. Aquilo ali, para ela, nem pensar. Então, você tem que ter uma troca com ela. Ela está trazendo uma coisa, você tem que oferecer outra. Não é simétrico, mas ela tem que entender que se um dia, por exemplo, cara, você ficou desempregado e pô, ela te bancou, ela te ajudou, não sei o quê, um belo dia ela pode contar com você também.
sabe? Você pode contar com ela. Então, essa troca, se não houver, realmente a pessoa de ar não dá nem, não fica 2 minutos ao seu lado, né? E a de água é um pouco, tem, às vezes é necessário ter um pouco de silêncio do lado de uma pessoa de água. Se ficar muito burburinho, muito, aquilo ali bagunça, dá um ruim ali dentro, sabe? Então tem que ter um certo momento que você deixa a água quieta. Deixa ela ali naquele templo dela, né? E aí, no momento que ela chama o encontro, aí é afeto puro. As pessoas de água são muito afetivas. Agora, os jogos emocionais, a pessoa de água sabe fazer muito bem. Não entra neles, não, hein? Se você tentar jogar demais com a pessoa de água, ele vai realmente dar show de bola. Bom, isso, gente, é um exemplo de como uma coisa tão simples, na verdade, vocês veem, são 4 princípios, são 4 valores, como essas coisas tão básicas já são importantíssimas para a gente se relacionar melhor, lidar melhor com a nossa própria natureza, acolher o que somos e o que os outros são. Eu espero que vocês tenham aproveitado, de qualquer maneira tragam dúvidas e questões relativas a isso. Acho que agora começa uma época que a gente vai começar a ter realmente mais dúvidas como organizar esse conhecimento, não é? Bom, gente, e aí, mais uma vez, não custa reafirmar isso, eu dediquei minha vida à astrologia desde que eu comecei a estudar com a Dani. E quero de fato continuar fazendo, estou aqui, e é uma delícia poder transmitir esse conhecimento. E aí tem aqueles que eu acho que querem ter uma base bem simples de astrologia e acredito que, como eu, vão ter aqueles que querem aprofundar, que querem ter uma amplitude. Eu adoro a ideia de amplitude e profundidade, sabe? De ampliar a nossa visão do mundo, aprofundar a nossa visão de vida. E para esses, bem-vindo. Eu criei um programa de astrologia online. Nós vamos aprofundar a ideia de signos, planetas, casas astrológicas, aspectos, história da astrologia e um pouco mais longe com elementos, uma coisa chamada modalidades. Nós vamos ter um programa bastante extenso, bastante amplo e profundo sobre esse saber, né? No próximo vídeo, na próxima aula, eu vou esclarecer melhor a ideia desse programa, vou tirar as dúvidas de vocês sobre como vai funcionar esse programa online, esse curso online. Não deixem de postar seus comentários, de acessar o canal, de dizer o que vocês acharam, me falem sobre como está andando, né, a relação de vocês com as aulas. E tem mais uma pela frente, e que bom, ainda tem mais tempo junto, grande comunidade chegando, né, participando da minha vida, participando do que eu faço. E também eu vou dispor, isso aí no finalzinho de vídeo eu deixei essa surpresa, um PDF com uma espécie de resumo de como é para cada elemento uma interpretação, para vocês poderem ter alguma coisa a mais. Aguardo vocês no terceiro vídeo, e na próxima aula. Muito obrigada, gratidão por estarem aqui, nossa comunidade nova, que sigamos juntos. Um grande beijo.